mais influentes economistas do país, esse carioca de 61 anos é mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro e PhD pela Universidade de Harvard. Em maio de 1993, foi nomeado secretário adjunto de Política Econômica por Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda de Itamar Franco. Integrante da equipe que formulou e implantou o Plano Real, presidiu o Banco Central e foi diretor da área internacional da instituição de 1993 a 1999. Depois de deixar o serviço público, fundou a Rio Bravo Investimentos, que tem cerca de 11 bilhões de reais sob gestão. Professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, tem 15 livros publicados e acaba de lançar A Moeda e a Lei. Para tratar de temas que incluem, entre vários outros, sua obra mais recente, Questões Econômicas e as reformas propostas pelo governo Michel Temer, o economista Gustavo Franco é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por José Fux, repórter especial do jornal Estado de São Paulo, Juliana Napolitano, editora executiva de finanças da revista Exame, Denise Campos de Toledo, comentarista de economia da TV Gazeta e da rádio Jovem Pan, Márcio Croin, editor da revista Isto é Dinheiro, e Tony Ciarreta, editor assistente de finanças do jornal Valor Econômico. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Gustavo Franco, muito obrigado por estar de volta ao Roda Viva, seu quarto programa. Pois é. Eu queria primeiro registrar que você está lançando este livro, A Moeda e a Lei, uma história monetária brasileira, 1933-2013. Eu pediria, para começar a conversa, que você tentasse resumir, em poucos minutos, esses 80 anos de experiência monetária, que, como diz a sinopse, pode não ter paralelo no mundo. Por que não tem paralelo e o que é que você conta no livro, Gustavo? Bom, são 80 anos com 9 moedas. Isso não tem paralelo no mundo. Em 1933, quando começa a história, tínhamos o R$1.000. Em 1942 fomos para o Cruzeiro, 67 para o Cruzeiro Novo, 70 volta a ser Cruzeiro, 86 Cruzado, até o Real. Faz a conta, são 8 reformas monetárias e muitos zeros cortados. E na última, que foi a reforma monetária do Real, a relação entre o Cruzeiro Real e o Real não era 1 para 1.000, era 1 para 2.750, o que é ainda mais exótico. A quantidade de zeros explica muito dessa história e é curioso até que quando a editora me chamou para me reunir com os designers da capa, eu tive que responder essa mesma pergunta que você me fez. Resume aí 800 páginas. E aí eu expliquei. Numa certa altura, eu disse, olha, esse é um livro sobre zeros. Zeros e nulidades. Aí eles, ok e tal, depois apareceram com essa capa aqui, que é maravilhosa, é brilhante, que são os zeros de todos os padrões monetários que nós vivemos desde o R$1.000. A primeirinha aqui do cantinho é uma cédula de conto de réis. Aliás, na contracapa tem exatamente de onde elas vieram. De quem foi a ideia da capa? Dos designers, eu não vou lembrar do nome. Não vou pois é, mas errar. Mas isso a gente vê. Fica tranquilo. Mas é brilhante e acho que aqui tem um resumo poderosíssimo do que tem aqui. É isso que você quer. Porque 33 ajuda também a entender um pouco, porque é quando o dinheiro passa a ser um pedaço de papel. É o começo da moeda fiduciária, como a gente fala
no juridiquês. Em 33? 1933. Antes, formalmente. era moeda mesmo. Formalmente, nós estávamos no padrão ouro, ou com o padrão ouro suspenso, mas o dinheiro não era um pedaço de papel apenas e de aceitação obrigatória, como é hoje. Então, era como se começássemos ali uma era nova. Em 94, ao escrever várias dos dispositivos jurídicos lá do Real, eu fiquei surpreso com a quantidade de coisas de 1933 que nós tivemos que alterar. Estávamos 60 anos adiante. Como é que 1933 era tão importante? A lei do controle cambial, a lei do curso forçado, a lei da usura. Foram 3 decretos básicos, todos de 1933, assinados pelo Oswaldo Aranha. Esses 3 e mais uma outra coisa, que é uma ausência, que preenche uma lacuna, não tínhamos Banco Central. Essas 4 coisas fazem, vamos dizer, o começo dessa história. A partir daí, é um aprendizado, um tropeço atrás do outro, é um passo de dança, um improviso. E esses padrões monetários, esses zeros, essas coisas todas, que acabam numa hiperinflação que começa, vamos dizer, nos anos 80. 1980 é o primeiro ano que a inflação ultrapassa 100%. Durante esse período que vai de meados de 1980 até meados de 95, o Brasil teve inflação maior que 100% no acumulado de 12 meses. São 15 anos, né? Onde a inflação média mensal foi 16%. Também é muito difícil encontrar, acho que não tem nenhum outro país com essa experiência. Salvo engano, a Argentina é maior no acumulado nesse período, mas a nossa experiência de inflação alta é mais duradoura. Então, pela duração, pela complexidade dessas reformas, às vezes piores que a própria inflação, a nossa experiência não tem paralelo. E quem quiser saber mais, leia o livro, aliás... Ótimo presente de Natal. Exatamente. Denise, você começa. Eu queria falar agora da situação que o Brasil está enfrentando. Eu queria sua avaliação em relação à estratégia que foi adotada pela atual equipe para tentar uma reestruturação das contas públicas, tanto em relação a essas propostas que nós temos de curto prazo, tentar viabilizar a meta fiscal, meta que já foi ampliada, reforma da Previdência, PEC dos gastos. Foi o melhor caminho, esse que eles escolheram? O que você acha que deveria ser diferente? Pois eu acho que foi o melhor caminho, sim, numa circunstância muito difícil. É um Congresso que vem de uma legislatura eleita para um tipo completamente diferente de presidência e de governo. É um governo do PMDB, acho que não tinha essa expectativa que fossem presidir o país. E depois do impeachment tem uma escolha que é curiosa, e essa singularidade nem sempre é observada. O PMDB escolhe uma equipe, um time econômico de perfil pró-mercado, liberal, ortodoxo. O PMDB não tem esse DNA, não tem seu passado associado a reformas econômicas, privatização, responsabilidade fiscal, nada dessa pauta é historicamente ligada ao PMDB. No entanto, o governo do PMDB abraçou essa agenda e é talvez onde está o seu capital político mais importante, é a economia e a recuperação que está acontecendo em razão de políticas econômicas corretas. Talvez numa dosagem inferior ao ideal, mas totalmente adequado com uma circunstância difícil. O grau de reformismo, no meu modo de ver, é pouquíssimo ambicioso, é modesto, mas também enfim, não se esperava que essa fosse ser a pauta. O próximo governo, eu creio, vai revisitar todos esses temas com muito mais contundência. Mas em relação às contas públicas especificamente, você acha que esse é o caminho mesmo? O governo Temer consegue entregar alguma coisa melhor, efetivamente? Então, acho que tentou o que era possível nas circunstâncias, mas é claro que é pouco. Para provar esse ponto, dias atrás saiu um relatório do Banco Mundial, encomendado inclusive pelo ministro Joaquim Levy, quando era governo. O Banco Mundial botou uma equipe enorme para olhar o gasto público no Brasil, inclusive para responder essa pergunta sobre o déficit e sobre o gasto, se é possível reduzir gasto e, com isso, resolver o problema do déficit. E o relatório mostra que sim,
Mostra ali alguma coisa entre 7% e 8% do PIB de gasto desnecessário, excessivo, ocioso, que poderia ser economizado. Isso em dinheiro. O dinheiro são 400 bilhões, que é mais ou menos a ordem de grandeza da piora do superávit primário observada de início da nova matriz, da crise de 2008 para cá. Portanto, o estrago nas contas fiscais é mais ou menos do mesmo tamanho, não é exatamente a mesma coisa, mas o relatório do Banco Mundial oferece um roteiro espetacularmente bem organizado do que tem para fazer. E em todas as áreas, da educação à saúde, passando pela... Enfim, tem tudo ali. Então, temos um guia ali organizado sobre aonde atacar o gasto. Não precisa nem aumentar imposto. José Fux. Gustavo, boa noite. Bem. Passados 23 anos, mais de 20 anos aí da adoção do Plano Real, quando você olha hoje a configuração da economia do Brasil, a inflação, a questão fiscal, como a Denise estava colocando, e vê esse caminho que nós trilhamos de lá para cá, qual é a avaliação que você faz? Como é que você coloca o momento que a gente vive hoje numa perspectiva histórica? Eu acho que nós tivemos já com o real como padrão monetário, um início, um ciclo reformista cheio de atritos e dificuldades decorrentes da estabilização e de todas as reformas, aí sim, reformas verdadeiramente complicadas sobretudo nos primeiros 4 anos. Uhum. O segundo mandato, Fernando Henrique, também teve reformas difíceis, já foi, acho que o preço dos atritos das reformas foi pago ali. Depois, acho que tem uma fase, uma primavera, vamos dizer assim, tudo a favor, todas as reformas tinham sido feitas, ou quase todas, vem um ciclo espetacular de commodities e tínhamos acabado de fazer também, tínhamos o acordo com o FMI ainda em andamento, então foi uma transição super bem sucedida e 10 anos seguidos de superávit primário a 3,5% do PIB, o acordo com o fundo foi feito em 98 até 2006, salvo engano, ou seja, o governo da oposição, que supostamente ia destruir todo o arcabouço do real, abraçou a reforma monetária, abraçou o novo padrão, o tripé, e com isso solidificou conquistas anteriores da maior importância. Uhum. Só bem mais adiante que vivemos um retrocesso, a meu juízo, totalmente desnecessário, não tinha crise externa alguma que justificasse o que foi feito, a nova matriz e tudo mais. E foi uma pena porque a trajetória da dívida pública, por exemplo, do real, do acordo com o fundo até começar a nova matriz, era de queda. Nós estávamos indo na direção, estaríamos em 20% do PIB de dívida líquida, se não tivesse acontecido a inversão do superávit primário, que foi um retrocesso. Chegamos então não 20%, do 20% voltamos para 60% de dívida líquida. No Chile é 0%, tá? Só para ter noção. Mas quando você vê hoje... Fux, eu vou precisar girar a roda. A gente está repetindo perguntas. Tá. Gustavo, boa noite. Completa, quer completar a resposta, Gustavo, por favor? Não, acho que vamos em frente. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Reformas é o tema do momento, né? Estamos em meio a uma negociação para a aprovação da reforma da Previdência. E o Brasil parece querer fazer as reformas de uma maneira rápida e completa, né? Parece uma corrida de 100 metros, né? Você quer fazer tudo rápido e completo, ao invés de fazer como uma maratona, né? Aos poucos você ir chegando no seu objetivo. Como você enxerga essa negociação nova para a reforma da Previdência? Se é isso, a gente tem que fazer de uma forma completa ou se a gente tem que fazer aos poucos essa reforma? Aliás, Gustavo, eu queria emendar a pergunta. Por que não se conseguiu fazer a reforma da Previdência, a seu ver, no governo Fernando Henrique? Pois é, o governo Fernando Henrique fez um pedaço, depois o governo Lula fez um outro pedaço. Estamos
voltando ao assunto, e vamos voltar depois. E acho que essa sua pergunta aí, o exemplo é bom, talvez para pensar que o próximo governo deva inovar em trazer a reforma da ideia de reforma, tá? Porque quando se fala em reforma, tem-se essa ideia subjacente de bala de prata, vamos fazer a reforma da Previdência e depois disso a gente não precisa mais se preocupar com o assunto. Né, o assunto. E não é assim que funciona. Na verdade, o ideal seria que tivéssemos uma agenda política de permanente preocupação com reforma, onde a inovação fosse a preocupação de sempre. A gente acorda todo dia de manhã pensando em fazer melhor educação, previdência. Previdência está em todas as nossas decisões, tem a ver com o tempo, porque uma reforma ia resolver o assunto. Não é assim. A ideia de ter um sistema político, econômico, pelo qual o dinamismo da sociedade está permanentemente sendo desafiado, talvez seja a chave para sociedades que enriqueceram numa velocidade muito maior que a gente está vivendo. A gente não tem uma cultura de inovação. Talvez a palavra inovação seja melhor do que reforma para especificar, acho que é onde a gente deveria focar. A inovação deveria ser uma preocupação permanente. E parece que o Brasil é meio preguiçoso, está sempre, quando olha para a inovação, tem essa preguiça de alguém que vai reclamar, que vai debater, que vai perder um privilégio, que é o drama de todas essas reformas. A gente tem uma sociedade muito conservadora, talvez, avessa à inovação. Sem dúvida. Juliana. Gustavo, eu queria falar um pouco sobre perspectivas para o ano que vem. No mercado financeiro, existe uma visão um pouco mais otimista, parece, sobre o Brasil. Então, parece que o risco eleitoral não está muito na conta e os investidores têm se concentrado mais no início de recuperação da economia, queda dos juros e tal. Alguns analistas falam que até a chance de um candidato reformista e comprometido com o ajuste fiscal e tal ser eleito é relativamente grande. Eu queria saber qual é a sua visão sobre isso. Existem razões para ser um pouco mais otimista com o Brasil ou, enfim, as dificuldades continuam super grandes? Eu acho que o mercado financeiro não acredita que os extremos, nem mesmo os extremos do espectro político, hoje ambos liderando as pesquisas, serão radicais na economia, radicais no sentido ruim. O PT, que talvez queira, se aproximar do centro e voltar a conquistar a classe média, e a extrema-direita está querendo vestir a jaqueta liberal de todo jeito. Aliás, muita gente quer vestir essa jaqueta liberal ou a jaqueta estatista ao avesso. Né? São as ideias que estão na moda. É o que deu certo no Brasil do Plano Real. O contrário do que deu errado agora na nova matriz. É o que está no ar. Né? Então, todo mundo quer abraçar essa coisa. A começar pelo governo Michel Temer, que não tem esse DNA, como falávamos há pouco. É bom, porque quem quer que ganhe meio que já tem essa agenda pairando no ar e já terá, talvez, inclusive, se comprometido com parte dela. Então, o mercado financeiro observou isso e disse, olha, não tem ninguém atacando essa pauta de responsabilidade fiscal, blá, 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 essas coisas desestabilizadoras. Então, ninguém está nervoso. É um otimismo pé no chão, então? Sim, como costuma ser o otimismo do mercado financeiro. Tony. Boa noite, Gustavo. Aproveitando a pergunta da colega, queria que você falasse sobre... A gente está com juros aí super baixos, vamos chegar em 6,5%. Sei que você não gosta de comentar atitudes do Copom, mas o que eu queria tocar é a seguinte questão. A economia brasileira está preparada para conviver com juros tão baixos? E aí eu gostaria que o senhor não falasse apenas dos riscos que estão colocados, mas a minha pergunta é, o investidor brasileiro que deixa o seu dinheiro no fundo DI, ele vai aceitar ver no final do mês o dinheiro dele rendendo 0,3%, 0,4%? A seguradora que aplica o seu caixa e que tem uma fonte importante do seu resultado com a aplicação do dinheiro que ela capta,
ela também está preparada para trabalhar em meio a esse cenário? Acho que ninguém está preparado. Isso não significa que seja ruim. O ambiente de juros baixos mesmo, não é 6, é 3, 4, que são juros praticados em países parecidos com o Brasil, que nós poderíamos perfeitamente estar praticando. Nós temos taxas de juros muito altas no Brasil, são as maiores do mundo. A gente fica matutando, nós da profissão, sobre as razões dessa distorção. Sem entrar nas causas, é uma longa história, mas no momento em que os juros no Brasil forem baixos, como são, sei lá, no Chile, no México, na Europa, isso pode ter um efeito parecido com o que teve o próprio Plano Real, a própria estabilidade, ao mudar o cotidiano das pessoas, sobretudo das empresas. Nesse caso, acho que vai ser mais das empresas. E vai, no mercado financeiro, ter um impacto excelente e revolucionário. E aí não é apenas o juro básico, mas é também o juro no banco. O spread é muito elevado, porque também ali a influência do governo é muito grande, o spread é grande, porque metade do crédito é subsidiado. Então, a outra metade tem que custar o dobro, para fazer uma longa história. Isso tudo, quando acabar, muda os termos de troca entre o presente e o futuro. É o tema que termina o livro, que é meio que o próximo passo. Depois que nós dominamos a inflação, nós precisamos ser o país do futuro de verdade. O futuro precisa chegar. O futuro está muito longo, porque a taxa de desconto para o futuro a taxa de juros é muito alta, assim não vai chegar nunca. Esse desafio, ele é transformador, ele está ali, pronto para uma liderança política ambiciosa conduzir reformas, podendo mostrar à sociedade que o ponto de chegada é um ponto de riqueza e prosperidade que o Brasil nunca teve. Parecido com isso é o que ocorreu, talvez, em vários países europeus, quando eles entraram no euro. Países como Portugal, própria Grécia, Espanha, eram países que tinham taxas de juros de 2 dígitos, em geral, e o custo do capital era onerado porque as empresas locais tomavam dinheiro em pesetas ou dracmas, essas coisas. De repente, as empresas espanholas faturam em euro e têm taxas de juros da Alemanha. Essas empresas passam a valer 5, 10 vezes mais. A riqueza toda, enfim, a riqueza que se cria pela mudança dos termos de troca entre o presente e o futuro. É esse tipo de futuro que eu vejo para nós no final dessa agenda de saneamento fiscal, equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, tão maltratada, é isso, mas talvez as pessoas não enxergam que tem isso ali no fim do túnel. Como não enxergavam como a vida podia ser boa sem inflação. Precisou acontecer, os congelamentos deram talvez um pequeno vislumbre da coisa, e aí, enfim, quando aconteceu foi uma maravilha. Pois é. Gustavo, nós temos 1 minuto só, eu queria transmitir a você a pergunta do nosso, que veio pelo Twitter, do nosso telespectador Turro. Ele pergunta se você acha possível ser empreendedor ou empreender no ambiente de insegurança jurídica patrocinado pelo atual Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é até um pequeno fator de incerteza diante de tantos outros. O Banco Mundial tem um outro departamento que faz um ranking mundial de países conforme a facilidade de fazer negócio. Mede diferentes atributos de diferentes países e nesse último ranking feito para 2017, salvo engano, o Brasil é o 125 em 190 países. É uma colocação vexaminosa. E em alguns dos temas desse ranking, por exemplo, como impostos, o Brasil é, se eu não me engano, 180 em 190, que aí então é uma tragédia absoluta.
Esses rankings incluem abrir uma empresa, fechar uma empresa, ter crédito, enfim, proteção de acionista minoritário, significa registrar propriedade, todas as inseguranças que são o pesadelo do empreendedor. São muitas, são inúmeras. O Supremo Tribunal, coitado, é pouca coisa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco da entrevista com Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos de volta ao vivo com Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central. Gustavo, eu vou juntar numa pergunta só as perguntas enviadas por 3 telespectadores e vários outros tratam do mesmo assunto. Olavo Fujishima, Tom Ribeiro e João Vitor Braga. Se você se tornasse ministro da Fazenda pelo Partido Novo, qual seria a sua primeira medida para simplificar a política tributária brasileira, para simplificar os impostos, aqui diz o Fujishima? Bom, primeiro, se você aceitaria. Pelo Partido Novo, você toparia. Vamos lá, calma. Quando eu fui para o partido, ficou meio flagrante ao presidir, inclusive, a fundação do partido, a ideia de que eu vou escrever um programa de governo e teria meio que na ponta da língua essa resposta. Né? Não é assim. Para começar, não é esse o jeito de fazer. Né? Então, a primeira coisa a fazer foi criar um processo e definir alguns princípios. Mas você, evidentemente, pensa nesse problema há muito tempo, estuda e sabe, né? Pois é, eu estou nesse ramo faz muito tempo. Já faz tempo. Então, porém, não basta o que eu acredito e tenho lá minhas ideias, mas é preciso que o partido esteja convencido. Então, eu produzi um documento que tem 11 princípios. O primeiro, aliás, é o que falamos agora há pouco sobre reformas, né? Queremos uma sociedade dinâmica que pense em reforma sistematicamente. A segunda coisa é ter princípios. Nesse documento tem 11 princípios, não vou aqui falar de cada um deles. Mas na economia tinha uma divisão. Tem basicamente 2 assuntos que mais ou menos cobrem quase tudo em economia. Um é a redução do custo de capital, que é o assunto dos juros. Isso. Mas ali está incluída toda a agenda fiscal e de dívida pública. É preciso que o fiscal sustente a redução de juros. Então, portanto, tem uma área grande de atuação. Outra é a agenda da produtividade. É fazer com que a hora de trabalho do brasileiro produza mais valor. É isso que vai nos fazer ficar ricos. Tá? São 2 agendas diferentes e às vezes se comunicam. Elas se comunicam claramente no assunto tributário, porque o assunto tributário é necessário para o equilíbrio fiscal, mas também não pode ser o pior sistema tributário do mundo, ou quase isso, como o OFC, no seu ranking, acabou de identificar. Ou seja, tem uma urgência, em simplificação tributária, que eu não sei como é que a gente deixou chegar a este ponto. É quase que uma degeneração. O sistema tributário virou não sei, se você olhar do 150 para baixo, nesse ranking do IFC, tem os países mais bagunçados do mundo. A gente só perde, talvez, para o Zimbábue, em matéria de dificuldade de pagar impostos e tempo que se consome para se cumprir as suas obrigações tributárias. Nem pagar, às vezes, é a obrigação acessória. Está errado, isso precisa ser revisto de uma forma... Talvez a preocupação recorrente nesses últimos anos com o resultado fiscal
tenha deixado a Receita Federal absolutamente intocada quando se trata do cidadão ser bem atendido e não gastar 2.000 horas. A estatística lá do AFC é que uma empresa de 60 empregados gasta 2.000 horas por ano só para cumprir as suas obrigações tributárias. 2.000. 2.000 horas, são 3 meses. Complicado. Zé Fux. Queria continuar nessa questão do política, Gustavo. Você saiu de um partido social-democrata consolidado no Brasil para um partido considerado liberal no sentido clássico econômico do termo, que está recém-formado, né? Vamos dizer assim, tem 4, 5 anos, mas está em processo de formação e consolidação, embora já tenha alguns parlamentares aí em nível municipal. O liberalismo no Brasil, historicamente, o liberalismo no Brasil nunca se consolidou, né? Nunca teve um partido que o representasse, né? Que discurso o Partido Novo, que se considera liberal, que se coloca como liberal, pode introduzir no debate, no sentido de demonstrar para o povão, para as pessoas, qual é o benefício que ele pode trazer para a vida delas? Por que ele será melhor do que outras opções colocadas pelos outros partidos? Bom, eu acho estranho e exótico que no Brasil não exista nenhum partido que abrace as ideias pró-mercado, nem mesmo o PSDB, e nem mesmo quando fazia o Plano Real, acreditava por inteiro no que estava fazendo. Tá? Eu sei porque eu vivi e interagia com uma bancada que era, às vezes, hostil às coisas que nós levávamos ao parlamento. Nossa bancada. Né? É famoso o episódio de Fernando Henrique falando... Eu ouvi, como depois de mim o Armínio e outros antes de nós, provavelmente, ele dizendo na sabatina para o Banco Central, olha, você vai lá, mas não fala de livre mercado, não fala de concorrência, fala do Estado, que é esquisito. Né? No entanto, foram estas ideias pró-mercado as ideias do real. Foram estas ideias que nos tiraram da hiperinflação e nos colocaram numa trajetória na direção do futuro. Tá? São as ideias vencedoras neste planeta. Não tem outra. Não tem um muro definindo um mundo melhor em algum outro lugar. Mas como criar um discurso, uma narrativa que contagie o povão nas urnas mesmo, no sentido de consolidar uma força política que defenda essa ideia? É isso justamente o que me encanta no Novo. Combina o fato de estarmos vivendo um momento de renovação política ou de absoluta insatisfação, para não dizer coisa pior, com o sistema partidário, corrompido, enfim, dissociado dos anseios da sociedade, isto e, ao mesmo tempo, a ausência no espectro partidário destas ideias que são vencedoras no mundo moderno. São dois projetos fascinantes e o Novo é o que junta essas duas coisas. Eu acredito que isso vai dar muito certo. Não sei se na próxima eleição, todo o tamanho que eu acho que isso deve ter, mas no decorrer do tempo, sim, isso vai ser de uma importância política fundamental. Márcio e Juliana. Gustavo, o Partido Novo defende, né, o Estado mínimo, né, a menor intervenção do Estado possível na economia. Como chegar nesse Estado mínimo num país que ainda depende muito do investimento público, né? Nem o Estado máximo dá conta de saneamento, educação, saúde. Como vocês vão conseguir chegar nesse Estado mínimo proposto por vocês? Pois é, essa linguagem Estado mínimo não é nossa, tampouco das pessoas pró-mercado. Né? Isso é o pessoal que diz que nós somos o partido da burguesia, diz que a gente quer o Estado mínimo. Não é por aí. Uma maneira melhor de dizer é que a gente quer o cidadão máximo.
ou que é o Estado certo, ou que é um Estado honesto, já é muita coisa onde você tem Estado demais. Temos um Estado obeso, com excesso de peso, colesterol estourado, tudo ruim, né? Então, não dá para defender o Estado, inclusive porque ele não é mais capaz sequer de investir. Né? O gasto público é praticamente todo ele um gasto corrente. Supersalários, ineficiências de todo tamanho e um sistema tributário enlouquecido. Mas dá para fazer esse julgamento de forma rápida? Qual o julgamento? Esse enxugamento, né? Esse emagrecimento desse Estado de forma... Então, quando o relatório esse do Banco Mundial que mencionamos há pouco apareceu, ele foi gentil e cuidadoso, como costumam ser os relatórios das organizações multilaterais, porque não disse ao brasileiro, disse, olha, tem 400 milhões aqui de dinheiro desperdiçado que vocês, por favor, resolvam aí. Não, ao longo de até 2026 dá para fazer devagarzinho e tal, como se tivéssemos o máximo respeito pelos que se beneficiam dos supersalários, das ineficiências e corrupções que existem nesses 400 bilhões. Por quê? Né? Por que tanto cuidado? Por que tão pouca pressa em arrumar a casa? Eu não sei responder. Juliana e Denise. E o Brasil, você acha, está pronto para essa agenda mais liberal do Partido Novo? Porque não parece combinar muito bem com a história do país, né? Com aquela história das pessoas esperarem o Estado da aposentadoria, o Estado dá isso, dá aquilo. O país está preparado para isso? E só juntando, tem a ver com o mesmo assunto. Que espaços que você acha que o Novo pode ocupar no ano que vem, já no ano que vem, espaço na esfera pública? Bom, isso eu não sei. Agora, talvez o processo de privatização deva começar aí, privatização das mentes. Tá? Quando antigamente o inimigo era a inflação, se dizia a primeira coisa que precisa desindexar é a mentalidade das pessoas, a inflação está na cabeça das pessoas. Pois então, está errado pensar que o Estado vai te dar tudo que não tenha tirado de você. Tá? Porque se deu para você, tirou de alguém. Não é isso? Porque fabricar não fabrica. Né? Não é uma entidade lucrativa. O Estado não cria riqueza. Não cria. O que cria é papel. Papel, moeda, isso sabe criar. Mas esse não é um caminho de geração de riqueza. Então, mais e mais as pessoas compreendem que a atuação do Estado é tirar de um, dar para outro, tirar do jovem para dar para o velho, intermediar relações sociais de uma maneira democrática, transparente, eficiente, que é tudo que o nosso Estado não faz. E a começar, a população tem talvez uma postura cliente. Todo mundo quer ser cliente beneficiário de uma sinecura. E eu não sei se é uma doença do caráter nacional ou se é um mau hábito produzido por... não sei. O fato é que a reforma está madura. Todo mundo quer um mundo diferente. Ao dizer que o Estado tem que ser diferente, a gente está querendo dizer que os políticos têm que funcionar de forma diferente, as finanças públicas têm que funcionar de forma diferente. Como funcionam nos países prósperos, que deram certo. Nós estamos ficando para trás. Até o Congresso está compreendendo isso. Até o Congresso. Pois é. Por incrível que pareça. Será? Gustavo, o livro para de pé. Ainda em relação a essa proposta liberal, eu queria saber como chegar à população esse discurso liberal, porque quando se fala de mercado financeiro, eu tenho muita essa experiência, boa parte da população associa logo a especulação, que o mercado gosta de juros altos, tem essa distorção de avaliação. Então, como você passar... Isso é outra coisa. Mas quando você fala em uma política pró-mercado, a ideia que passa, eu estou falando da conscientização da sociedade em relação ao que seria uma proposta liberal. Como passar esse discurso de uma forma mais simples? O que é isso? Isso é uma maneira de dizer muito popular. Você ganha o seu pão com o suor do seu rosto. Tá? Você verá bispos pelo Brasil inteiro falando isso. E essa igreja se tornou dominante no Brasil. Isso é um individualismo. As pessoas crescem a partir do seu trabalho, do seu progresso pessoal, e não devem ficar esperando que o Estado lhe presenteie alguma coisa.
É simples como isso. Mas o pessoal... Eu não sei, desculpe, Fux, eu não sei se você concorda, mas eu tenho a impressão, antes de passar a palavra para o Tony, eu tenho a impressão de que o povo começou a descobrir recentemente que é ele que paga a conta. Eu tenho essa sensação. E você? O que apenas reforça a ideia de que a sua aposentadoria depende da sua poupança, da sua produtividade depende da sua educação. Mas ele ainda espera a contrapartida. O povo ele espera muito a poupança, uma resistência. Porque paga impostos. A previdência em relação a várias coisas. Denise, então, depois vai falar o Tony. Agora, sobre previdência, é um item interessante, não tanto desta reforma, cujos termos de referência são modestos, então ela talvez não leve a discussão até o fim. A previdência, a aposentadoria, o equilíbrio, vamos dizer assim, da relação toda, tem que ver com o fato que você vai se aposentar com aquilo que você poupou. A ideia de que o Estado vai te dar um presente quando você ficar idosa, por quê? O sistema previdenciário, ele tem, vamos dizer, dois pilares. O primeiro é esse, que os jovens fazem contribuições para financiar as aposentadorias dos velhos. E é um sistema que colapsa quando você começa a ter muito velho e pouco jovem, que é a situação onde a gente está. Mas tem um segundo pilar, que é o mais interessante, que é onde a reforma previdenciária 2.0 vai ser discutida daqui a pouco. Está ali prontinho para a gente discutir, que é o sistema chileno. A aposentadoria adicional que você terá, além do INSS, dependerá do que você poupar. Agora, hoje, o brasileiro não... Quem poupa pelo brasileiro é o Estado através do FGTS. Todo mundo tem conta no FGTS, que é a nossa poupança, é o nosso fundo de pensão. Mas o Estado nos dá TR mais 3 de rentabilidade no FGTS e aplica o dinheiro da pior forma possível, fazendo clientelismo político pelo Brasil. Né? Então, tem que fazer uma reforma bacana aí nesse assunto, e as pessoas entendem que o FGTS, que é uma economia sua, uma poupança que você fez, vai ter a ver com a sua aposentadoria lá na frente. Isso é muito fácil de entender. Tony. Gustavo, você falou várias vezes desse relatório do Banco Mundial que aponta os caminhos mais justos de equilibrar as contas públicas. Tem a privatização das universidades, tem a taxação das aposentadorias, digamos, elevadas ou abusivas. A minha pergunta é, quais dessas propostas são mais palatáveis hoje para o brasileiro, para o nosso Congresso, para os políticos? E como colocar isso no discurso que a gente vai ver aí em 2018? Bom, eu precisaria ler o relatório no detalhe para escolher a minha favorita. Agora, das que eu vi, a reforma previdenciária tem um destaque muito grande no relatório. Gosto muito dessa ideia de transformar o FGTS numa coisa diferente do que ele é hoje. A ideia das universidades, o termo não é bem esse, não se trata de privatizar a universidade pública, mas de fazer o estudante que tem plenas condições de pagar seus estudos e que pagou seu ensino médio numa escola particular e que estuda de graça, que é um subsídio, uma graça que eu não sei por que se faz, que essa pessoa pague seus estudos e se mantenha a gratuidade para quem não tem condições de arcar com esse pagamento. Eu não vejo por que isso é tão polêmico, tá? E, sei, às vezes no Brasil as coisas são só polêmicas até o dia que o presidente assina. Está feito, está feito, é uma coisa justa. As coisas justas tendem a prevalecer. Gustavo, eu pergunto, o Léo Mesquita, telespectador, pergunta qual seria o melhor destino para os recursos obtidos com privatizações. E eu pergunto a você se a privatização hoje é aceita com mais naturalidade ou com mais simpatia pelo brasileiro, comparando o quadro atual com o que vocês tiveram de enfrentar quando as privatizações começaram. Sem dúvida, hoje é muito mais fácil. Não tem um brasileiro que não tenha uma coisa dessa. Pronto. Não é isso? Isso aqui é o santinho da privatização. Nós não teríamos isso aqui se não tivesse privatização. Né? É mais fácil, sim. Agora, teve um aprendizado. Porque só para lembrar, o telefone, o Estadão tinha 2 páginas de classificados vendendo ou comprando telefones.
o telefone fixo. Não havia celular. É. E havia umas empresas aí que os corruptos pegos recentemente adorariam ter encontrado como estatais. Pois é. Então, é mais fácil. Agora... Onde investir o dinheiro? Onde aplicar o dinheiro? Não investir das privatizações? Eu acho que tem que ser para reduzir dívida. Porque a dívida pública brasileira é muito grande, está indo para 80% do PIB. Para um país de renda média e riqueza média, isso é muito. É muito difícil imaginar que a gente consiga ter taxas de juros civilizadas com esse nível de dívida pública. A gente tem que fazer alguma coisa para reduzir a dívida pública, né? A dívida pública meio que consome a poupança nacional, que está predominantemente investida em títulos do governo. Os brasileiros emprestam o seu dinheiro para o governo manter essa dívida desse tamanho. Não sobra mais dinheiro para o mercado de capitais financiar as empresas privadas. Essa é a situação que a gente tem. O fiscal é a raiz de todos os males. Se nós tivéssemos ido para 20% de dívida líquida, seria 40% de bruta, já estaríamos 20 anos à nossa frente em matéria de juros, de mercado de capitais. Então, por isso, para a privatização agora, eu não vejo nada melhor do que reduzir a dívida pública. É muito caro, entendeu? Por que manter um ativo aqui que não rende o que custa a dívida pública aqui? Isso não faz sentido. Temos tempo para mais uma pergunta. Eu queria complementar em relação ao que está falando da dívida pública. Você acha que deveria haver algum uso das reservas do país também para bater a dívida? Ia pegar uma carona justamente nisso, que é um dos aspectos que o relatório do Banco Mundial menciona e que outros economistas têm falado, que as reservas brasileiras, que hoje estão em cerca de 400 bilhões, né, de dólares, são muito grandes e que o Brasil poderia se desfazer de uma parte delas para alavancar o investimento. O que você acha disso? As reservas são muito grandes, sim, são excessivas e são caras do ponto de vista fiscal. Agora, razões técnicas impedem que você consiga utilizar as reservas dentro de casa. Uhum. As reservas são em dólares. Se você for querer utilizá-las dentro de casa para investir, vai ter que vender os dólares. É complicado. Você vai acabar recriando a dívida pública que você quer cancelar. O melhor uso para as reservas seria bens de capital importado, no meu modo de ver. Ou terminar com o que tem de dívida externa do país, que é pouco. A gente teria reservas para fazer isso e ainda sobra muito. Agora, só da crise para cá, de 2008, 2009 para cá, nós acumulamos 200 bilhões de dólares, mais ou menos, de reservas internacionais. Não teria sido melhor a gente comprar 200 bilhões de dólares de bens de capital importados de última geração para modernizar o parque industrial brasileiro? Provavelmente com isso nós geraríamos muitas exportações e aí, quem sabe, recompunha um bom pedaço das reservas ou não, ou a taxa de câmbio seria outra. As reservas hoje, elas encerram nelas uma opção muito interessante, que é permitir pensar um processo agressivo de abertura. Este, sim, um grande tema abandonado aí nos últimos anos. O Brasil permanece uma economia extremamente fechada, uma das mais fechadas do mundo, e é uma das razões pelas quais a produtividade brasileira é tão baixa. Uhum. E aqui uma historinha para ilustrar. Anos 80, eu era um jovem pesquisador que estudava justamente sistemas de competitividade. Brasil e Coreia tinham mais ou menos a mesma renda per capita, alguma coisa como 20% da renda per capita americana, 25% da renda per capita americana. Hoje, o Brasil continua em 25% da renda per capita americana. A Coreia foi para 70%. Tá? Quer dizer, nesse período aí, o país que escolheu a abertura multiplicou sua renda per capita por quase 3. Né? Pouco, a dimensão é 3 vezes. Nós estagnamos.
Nós só crescemos em linha com a produtividade americana. Não é uma estagnação absoluta, é uma estagnação relativa. Mas nós estamos ficando para trás. A produtividade do trabalho, a renda per capita, é a medida de riqueza mais primária que tem. Nós estamos perdendo tempo com fechadura, proteção, poderíamos ter avançado muito mais. Teremos agora mais um ligeiro intervalo. Voltamos já já com Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central. Voltamos ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com Gustavo Franco, que está lançando, é economista e ex-presidente do Banco Central, que está lançando este livro, e como lembrou o Gustavo, livro que é livro tem que parar de pé, ó, assim. Está lançando o livro A Moeda e a Lei, uma história monetária brasileira, 1933-2013. Gustavo, alguns políticos, principalmente os envolvidos, né, os enquadrados pelas investigações, argumentam que a Lava Jato traz mais prejuízos econômicos do que benefícios. O que você tem a dizer sobre isso? Acho uma bobagem sem tamanho, realmente. Bobagem esperta. Acho que a Operação Lava Jato acabou virando um grande ataque, um outro ataque ao capitalismo de quadrilhas, que também não deu certo como proposição de crescimento econômico engendrada lá na Nova Matriz e tudo mais. A ideia de uma nova relação personalizada entre o público e o privado, o campeão, o parceiro, ela se tornou roubalheira, né? E a Lava Jato pegou. Então, estamos alinhados. Tony, você abre agora. Lembrando que esse bloco tem apenas 15 minutos. Rapidinho. Gustavo, você fala de moedas. Eu queria que você falasse um pouquinho como você está vendo o desenvolvimento das criptomoedas. A gente teve Bitcoin, só nesse ano foi de $1.000 para mais de 7 mil. É mais uma bolha ou é uma nova fase? Tony. Explica o que é. São as moedas virtuais e a gente agora tem essas ofertas de moedas. Fala, o que é isso? É uma nova fase do que a gente conhecia de moeda, que lá atrás era o padrão ouro, era referenciada, é a fiduciária com base na lei. Uhum. O que é isso? Eu acho que são várias coisas ao mesmo tempo. Uma é a ideia, talvez, de uma commodity eletrônica. Alguém faz um algoritmo, como é o caso do Bitcoin, pelo qual existem tantos bitcoins como se fosse um pequeno jogo de computador e que tem uma estrutura inteligente de negociação que garante que cada pessoa que tem um bitcoin, nunca tem duas pessoas que têm o mesmo bitcoin, e aí essa coisa fica na web, como na internet, como se fosse como se foi para o mar, foi navegar. E aí aparecem compradores e vendedores, outras moedas virtuais aparecem como empresas, e aí é interessante que elas oferecem, na sua abertura de capital, uma mistura de ações da empresa com a moeda que eles estão supostamente emitindo, por isso chama-se ICO e não IPO, Initial Coin Offer, oferta inicial da moeda e não da ação. Agora, tem assim já mais de uma centena dessas coisas aí por aí circulando. E é intrigante o sucesso, em especial, do Bitcoin, porque não tem nenhum lastro, não é uma companhia. Algumas, inclusive, são companhias, mas se poderia dizer essas, então, por causa não do Bitcoin, mas do blockchain, que é a tecnologia de clearing da coisa, pode fazer com que seja uma companhia que venha dar dinheiro, mas o Bitcoin não é nada disso. Então é meio esquisito explicar por que tem sido tão popular. E a única resposta que me ocorre
é que este ativo, que é como se fosse um tungstênio eletrônico, tá? Este ativo atende uma demanda industrial relevante. Por exemplo, o ouro. Por que o ouro tem valor? Ele preserva poder de compra, mas ele também tem uma demanda industrial, que às vezes pode ser grande o suficiente para fazer a coisa subir. A demanda industrial do Bitcoin é a demanda por anonimato, que é uma coisa que está ficando mais cara sim, porque do ângulo regulatório o planeta está ficando mais difícil para quem quer anonimato, pelas razões mais variadas, a maior parte das quais não é boa. Tá? Mas o anonimato é cada vez mais difícil no sistema financeiro. E quem não gosta de anonimato tem no Bitcoin um instrumento espetacular para trabalhar. Juliana. Continuando nesse tema, né, de tecnologia na área de finanças, você se associou recentemente ao Nubank e disse que é uma startup, né, que oferece cartões de crédito, serviços financeiros e tal, e disse que essas empresas podem transformar o mercado financeiro daqui para frente. Que transformações são necessárias no mercado financeiro aqui no Brasil que podem ser capitaneadas por essas empresas? Falta concorrência, por exemplo, entre os bancos? Pois é, o ponto central é a concorrência. O sistema bancário que nós temos é muito concentrado. 5 bancos têm, sei lá, 90% ou algo assim dos depósitos, créditos e tudo mais, e oferecem uma experiência do usuário, uma experiência para o cliente universalmente mal avaliada. Ninguém gosta de ir numa agência de banco, passar naquela roleta, pagar aqueles tarifas. O cliente não é bem tratado no sistema concentrado. Nubank, como outras fintechs, tem uma proposta centrada na experiência do usuário e tem tido um sucesso retumbante, como acho que outras empresas procurando atacar esse semi-monopólio terão. Os reguladores estão enxergando isso com muito bons olhos. Isso é sim transformador. Está longe de ser um fenômeno exclusivamente brasileiro, mundo afora. O problema da concentração bancária é relevante. Em muitos lugares a reclamação é o banco too big to fail, é grande demais para quebrar, mas também é um oligopólio que fixa seus preços para os serviços que oferece, e isso não está bom. No mundo inteiro, as autoridades de concorrência estão preocupadas com esse assunto e colaborando com os bancos centrais. E as fintechs no mundo inteiro estão sendo encorajadas, não incentivadas, a atacar o oligopólio em nome do consumidor, em nome do cliente. Essa proposta é um encanto. Márcio. Gustavo, queria voltar para o tema da política. Como você tem analisado o surgimento de movimentos como o Renova Brasil e o Agora, que estão propondo uma nova discussão ou ideias novas, discussão de ideias e principalmente em influenciar a política pelo legislativo? Você acha que é esse caminho para a gente falar numa nova política? Acho que é um caminho maravilhoso. Como esses dois, tem dezenas de outros por aí, novas formas de fazer política, isso está em toda parte. Agora, quando chegar 2018, vamos ter que escolher um candidato em um partido, né? Vários candidatos e, por isso, de alguma maneira, os movimentos da sociedade civil vão precisar entrar no jogo partidário. É ótimo que esses movimentos capturem a ideia de que a política não morreu. A despeito do sistema partidário ter todos os defeitos que a gente está vendo, vale a pena fazer política, vale a pena ser cidadão e atuar. Agora, tem um passo a mais, que é partido. Tem que fazer parte de um partido, votar num partido. Alguns desses movimentos não querem ser partido, querem ser suprapartidários. Não sei se isso vai funcionar, patrocinar candidatos de diferentes partidos. Não sei se funcionará, mas é uma tentativa válida. Pessoalmente, eu estou muito feliz de estar num partido que parece muito mais uma organização da sociedade civil na sua maneira de funcionar do que um partido. Está ótimo. Gustavo, hoje o deputado Jair Bolsonaro, né, provável candidato à presidência da República aí no ano que vem, ele anunciou num evento pela manhã que teria, caso eleito,
escolheria o economista Paulo Guedes, que é um conhecido liberal, para ocupar o Ministério da Fazenda. Qual a sua opinião sobre o Paulo Guedes e sobre essa escolha do deputado, possível escolha? Na verdade, o próprio economista Paulo Guedes confirmou para o Estadão hoje à tarde... Não, ele escolheu mesmo. Que é verdade. Ele escolheu. Exato. Bom, eu sou amigo do Paulo há muitos anos e tal, e uma coisa eu tenho a dizer, o Paulo conversa com todo mundo, então não me surpreende essa conversa. O Paulo quer um Brasil melhor, e até com o Bolsonaro ele conversa. Então, tomara que... Quer dizer, tomara, não sei, essa decisão dele. Acho que o que tem aí é um fenômeno de todo mundo quer ser liberal. Todo mundo quer vestir a camisa. Né? Agora, tem um liberalismo escocês legítimo, Adam Smith, e tem outros liberalismos de outras nacionalidades que não são tão bons. Gustavo, você está me passando a ideia de uma avaliação muito tranquila em relação à situação atual da economia e essa transição que se poderá fazer para o novo governo. E o próprio governo Temer tem alertado muito para o risco de volta da crise econômica se não houver essa reestruturação fiscal. Que situação você acha que o próximo governo pode enfrentar, mesmo que ele tenha essa postura liberal de levar adiante uma agenda parecida com a atual? O Brasil corre o risco de um retrocesso de novo? Olha, claro que corre risco, sim. Por mais otimista que eu seja com o meu país, eu não poderia antecipar o retrocesso patrocinado por Dilma Rousseff. Foi uma tragédia. Foi uma perda de tempo, enfim, tudo errado. É difícil de antecipar. Pode acontecer novamente? Pode. Né? Não, mas eles estão dizendo, por exemplo, que se não sair a reforma da Previdência, isso já seria algum retrocesso. Até no processo de retomada. Você não acredita nisso? Não é assim. Esta reforma da Previdência não é a reforma da Previdência, é um item de muitos. Não vai fazer tanta diferença se não passar, vai ser bom se passar. Vamos ganhar tempo, tá? Vamos ter que revisitar, mesmo que passe, vamos ter que revisitar o assunto no ano que vem, e no ano que vem, e no ano que vem, porque esse troço é muito complicado mesmo. Então, ao longo desse processo sempre tem um risco de retrocesso, de populismo, de vigarice. Está cheio disso na política. Gustavo, quando vocês começaram a discutir o processo de privatizações, alguém defendia a privatização da Petrobras? Sim, cogitação sempre teve. O que impediu a privatização da Petrobras? A sequência. Tinha muito assunto para trabalhar, muitas estatais, e cada uma delas é uma encrenca, e vamos pensar assim, utilitariamente por onde começar no que produz mais resultado, com mais velocidade. E acho que assim a escolha da telefonia foi vencedora, inclusive pelo modelo, nos seus vários desdobramentos. Ali também naquela safra terminou uma opção na petroquímica, um monte de empresas, então houve uma redução enorme do número, né? E chega um momento hoje, por exemplo, que as energias se voltam talvez para as coisas de concessão, para as licenças de exploração de petróleo, áreas onde a privatização penetrou pouco e tem muito impacto social, por exemplo, saneamento. Tem companhia de saneamento no Brasil inteiro, uma falta de investimento gritante em saneamento, que é uma coisa importante para finanças, para a saúde pública, para meio ambiente, e pouco capital, e o setor público não tem. Essas companhias são de prefeituras ou de governos estaduais que não têm dinheiro para investir. Isso é prioritário. E por que não privatiza? Né? Quer dizer, lá no Rio de Janeiro foi uma encrenca no assunto da SEDAI, o próprio PSDB foi contrário, eu não entendo essas coisas.
Vamos para outro rápido intervalo. Voltamos já para o quarto e último bloco da entrevista com Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Gustavo, eu sei que você teve várias razões para deixar o PSDB, decepcionado. Uma das coisas que eu mais estranho no PSDB é a incapacidade de fazer oposição a outro partido. Oposição interna... É fácil. Ninguém briga mais do que um tucano quando aparece outro candidato tucano. Agora, por que tanta timidez? A que você atribui a timidez histórica do partido na hora de discutir a privatização da Petrobras, por exemplo, na campanha, e permitir que até aqui hoje o Lula defenda a privatização, a permanência como estatal de uma empresa que foi destruída pela corrupção? Pois é, essa dificuldade de fazer oposição às vezes produz, inclusive, quando o PSDB votou contra o fator previdenciário, talvez respondendo a esta crítica, aí resolveu então fazer oposição como o PT fazia, mas aí vota contra as suas próprias bandeiras históricas só porque é para votar. Exatamente. Um desastre. O fato é o seguinte, para fazer justiça, foi difícil para o PSDB fazer oposição ao PT quando o PT adotou o tripé macroeconômico. Acho que aí o fenômeno que não se conseguiu explorar politicamente foi ter a sua bandeira roubada. Mais um caso de apropriação indébita, não é isso? E o PSDB não soube reagir a isso. Vamos para uma rodada rápida, então, é o último bloco. Denise. Gustavo, ainda em relação à política, mas o que pode interferir na economia. Você foi Partido Novo com uma nova proposta, uma proposta liberal. Agora, da forma como nós temos o sistema político brasileiro, com esse excesso de partidos, isso não leva a uma dificuldade adicional, principalmente se for um partido menor que venha a assumir o poder, porque a gente sabe da necessidade de negociações, para você formar uma maioria é muito difícil, você acaba revivendo aqueles velhos mecanismos de negociação. Você acha que haverá uma mudança nesse sentido também com as eleições? Bom, eu sou um otimista incorrigível. Eu acho que essa eleição, essa legislatura nova vai trazer uma novidade. Vai ter uma bancada do Novo, vai ter talvez uma bancada do Livres e vai ter uma bancada de gente que veio do Renova, do Agora, de outros movimentos da sociedade civil que patrocinaram candidaturas de outros partidos. E quando essas pessoas todas se encontrarem no Congresso, vão se olhar vão se sentir todos identificados e vai ter ali um bloco que não existia antes. E pode ser de 20, de 30, de 40, 50 ou de 100 parlamentares. Não vai ser majoritário, mas vai fazer uma diferença que vai dar gosto de ver. Gustavo, você acredita que essa nova política, ela necessariamente passa por amadores, como o Luciano Huck, que anunciou que não é candidato, ou o Bernardinho, por exemplo, que é quem o Partido Novo quer como governador do estado do Rio? Pois é, acho que os amadores trazem muitas intenções boas e poucos vícios. Os amadores de bobos não têm nada, são apenas inexperientes nesse assunto. Mas experiência é uma coisa que o tempo resolve, não é isso? Então, acho que vai ser uma experiência muito boa. Fux. Uma pergunta de economia, Gustavo. Você foi presidente do Banco Central, diretor do Banco Central, acabou de lançar um livro sobre a história monetária do Brasil nos últimos 80 anos. Você é a favor da independência do Banco Central? Por quê? No livro, no capítulo 9, tem uma explicação muito detalhada do que é isso que as pessoas chamam de independência do Banco Central. O nome talvez não seja apropriado pelo
pela definição dos atributos desta coisa. É melhor, talvez, tratar do assunto, deixa eu usar uma linguagem mais sofisticada, mas acho que é mais precisa, que é o seguinte: quando se fala de independência, se está falando da qualidade da governança desta instituição. É disso que se trata. O independente aí é o mesmo sentido que se usa quando se fala de conselheiro independente, de conselho de administração de empresa privada. É o camarada que não tem conflitos de interesse. No Banco Central é a mesma coisa. Se quer que a administração do Banco Central não tenha conflitos de interesse. Mas esse não é o único atributo de governança desejável, como a gente sabe das empresas. Então, a independência, essa coisa que se define, inclusive através de um índice, está lá calculado para o Brasil, de independência do Banco Central, um índice da qualidade da governança da moeda. Para nós, esse índice sempre foi ruim, até o real. Quando veio o real, nós tivemos várias alterações institucionais que mudaram muito a governança da moeda. E isso fez toda a diferença para a estabilização. Juliana. Tem uma pergunta sobre o Rio de Janeiro. O que você vê de saídas factíveis para o Rio? Como é que o Estado pode começar a sair dessa crise que ele está? Bom, acho que começa pelo básico, né? O Estado teve um colapso financeiro fiscal produzido por irresponsabilidade. Não é nem a história do preço do petróleo, porque o Estado acima, o Espírito Santo, não teve o mesmo problema. Quer dizer, teve a situação e não teve o mesmo problema. O Rio pisou no acelerador quando o Espírito Santo pisou no freio, como a prudência estaria a recomendar, e o colapso financeiro do Estado fez colapsar políticas públicas essenciais. O próprio experimento de polícia pacificadora foi para o brejo por falta de recursos. Se não tem recursos, se o Estado está falido financeiramente, que é a situação de agora, não tem milagre. Tem que começar do princípio, arrumando a casa do ponto de vista financeiro. Gustavo, você falou há pouco tempo, chamou o Estado brasileiro, a economia criou um capitalismo de quadrilha. Qual é o caminho para a gente que possibilitou isso e que factivelmente poderia ser colocado para a gente sair dessa situação? Concorrência. Mais e mais teríamos que fomentar concorrência. Acho que contra os oligopólios, é isso? Estruturas de mercado muito concentradas é um problema. Outro problema é um Estado muito grande que distribui tudo, coisas boas para as empresas e as escraviza, de certa maneira. O ataque teria que ser feito nas duas direções. Mais concorrência e menos Estado, acho que tem uma equação famosa de um sociólogo de Harvard, chama-se Robert Klitgard, sobre corrupção, que diz assim: corrupção é uma coisa que tamanho do Estado vezes, aí tem uma coisa que é assim, quanto menos mercado, mais corrupção, quanto menos transparência, mais corrupção, quanto mais decisão discricionária, mais corrupção. São 4 coisas, 4 variáveis. Então, para acabar com o capitalismo de quadrilhas e diminuir a corrupção, tem essas 4 áreas para atuar. É simples como isso. Gustavo, o que o governo deve fazer para que volte a vigorar a lei de responsabilidade fiscal? Olha, ela está em vigor. Agora, acho que tem áreas onde ela não estava suficientemente... não estava cobrindo. Uma delas era a atuação dos bancos públicos, relacionamento Tesouro-BNDES, por exemplo, e mesmo Tesouro-Banco Central estava meio descoberto. E foi por ali que houve a grande pedalada. A pedalada do BNDES foi uma pedalada de 400 bilhões, né? E foi a pedalada que produziu JBS e outras coisas. Então, não poderíamos ter deixado acontecer. Acho até que a lei funcionou para punir, mas não funcionou para evitar.
E, Gustavo, como é que ficaria o BNDES num novo contexto de estímulo ao crescimento, com menos Estado? Então, essa é uma boa pergunta, porque é o seguinte, o BNDES é uma instituição que se alimenta do FAT, que é um fundo que serve para financiar o seguro-desemprego, que, por sua vez, é alimentado por um imposto, chama-se PIS. Né? O PIS alimenta o PIS, todo mundo paga, todas as empresas do Brasil pagam PIS, aí vai lá para o FAT, e o dinheiro do FAT vai para o BNDES. E o BNDES poderia perfeitamente cumprir seus orçamentos com o retorno dos financiamentos que fez no passado, não precisa de mais recursos. Não precisa, a menos que queira dominar o mundo, que eu acho que não faz sentido nem financiar tanta coisa em Cuba ou em outros lugares. Então, o BNDES foi superdimensionado, sim, precisa voltar para um tamanho... Mas continuaria como banco de fomento? Eu acho que sim, claro, não tem problema nenhum com bancos de fomento, tem várias agências de fomento pelo Brasil e tem o Banco Mundial, que é um banco de fomento. Como todo banco de fomento, ele consome seu capital, porque ele não é feito para ganhar dinheiro, ele dá prejuízo, é isso? Então, continuamente os acionistas põem dinheiro no Banco Mundial. De tempos em tempos, o próprio Brasil vai lá, subscreve capital do Banco Mundial, do Banco Interamericano, do Banco dos BRICS. Né? O BNDES é diferente porque nós criamos um imposto que capitaliza indiretamente o BNDES através do FAT. Tá? Ele poderia funcionar. Agora, Gustavo, não é preciso também, paralelamente, elucidar tanta história mal contada envolvendo o BNDES? Ah, sim, mas... Está precisando. Para isso existem os órgãos de controle, enfim, o BNDES, como o Banco Central, tem uma burocracia da melhor qualidade. Agora, os interesses ali são perigosos, né? Então, operações de interesse político podem ter ocorrido, se teve roubalheira, não sei, tem que investigar. A própria delação do Joesley Batista, ali precisa esclarecer o que aconteceu. Claro, claro. Gustavo, aproveitar esse finalzinho de noite e vamos dar um pulinho no cinema. Queria saber o que você, que gosta tanto de caricatura e foi caracterizado no cinema, no filme A História por Trás do Plano, do Guilherme Fiuza, achou do filme, se gostou na tela, como que foi caracterizado, o que você pode contar para a gente? Guilherme Fiuza, autor do livro. Autor do livro, isso. Foi base para o filme, né? Então, eu gosto muito do livro. O livro é um livro, acho que é o livro que eu mais gosto sobre o Plano Real. E tínhamos ali uma oportunidade super interessante se o Guilherme tivesse sido o roteirista, mas não foi outra coisa. O livro tem uma vantagem de que, além de ser bom, é tudo verdade, que é algo que já não dá para dizer sobre o filme. O filme foi uma fábula. Tá. Criou-se uma metáfora, uma fábula sobre o plano. Então, enfim, é uma leitura, é uma interpretação artística do que ocorreu. Não vou falar mais do que isso. Agora, você chegou ao cinema, quero saber se essa história é real. Você chegou ao cinema com as luzes já apagadas e saiu antes que acendessem. Por quê? Bom, não gosta de se ver na tela? Foi meio acidental, porque eu fui estacionar o carro e demorou no cinema lá na Lagoa, lá no Rio, e as pessoas que estavam comigo já estavam lá dentro, guardaram o lugar, já tinham comprado pipoca, eu entrei, já estava... mas na saída meio que não acende as luzes, né? Assim também, então saiu quando acabei, não... Temos 2 minutos. Não está me escondendo, não. Para uma pergunta e resposta rapidíssima. Vocês têm? Eu queria saber ainda, em relação ao que você espera em 2018, o que você faria para melhorar essa situação, para tentar consolidar dentro das limitações esse processo de recuperação da economia. 1 minuto aí, Gustavo. Contando o tempo. Então, é difícil imaginar qual o cenário onde eu teria todo esse poder. Não sei o que eu faria, talvez começava rezando, não sei. Em termos práticos, uma medida diferente do que a agenda. Mas enquanto é um filme, é uma livre adaptação da realidade. Privatizava a Petrobras. Eu acho que tem, para o próximo governo, uma oportunidade maravilhosa de subir 3 andares em matéria de reforma
e na partida já abrir essa agenda que eu acho que é encantadora, tem inúmeras possibilidades, que é uma porta para o futuro que a gente não teve. Estávamos meio que olhando para trás, resolver os problemas do passado e não construir o futuro. A reforma trabalhista 2, a reforma previdenciária 2, a abertura é 1, porque não foi feita ainda a primeira. Essas coisas assim paradigmáticas a gente fez meio com vergonha pela metade, e por isso é um capitalismo pela metade também, que não consegue entregar todo o dinamismo que a gente poderá ter. É um país de empreendedores, de gente que quer crescer pessoalmente, é um individualismo saudável das pessoas que querem ter o seu próprio negócio, crescer pessoalmente, e não tem, é difícil, é preciso remover essa dificuldade, as pessoas se sentirem pessoalmente titulares do seu próprio progresso pessoal. É esse o progresso do país. Gustavo, uma última informação. Essa capa, você não se lembrou do autor, porque a capa foi produzida pelo Estúdio Insólito. Não tem um autor identificado, essa bela capa do seu belo livro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do José Fux, da Juliana Napolitano, da Denise Campos de Toledo, do Márcio Croin e do Tony Ciarreta, e também do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Gustavo Franco. Gustavo, é um lugar comum, mas eu tenho de repetir. Muito obrigado por mais uma aula de 90 minutos. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.